Bem-vindo a bordo, Max. Obrigado, capitão. Fique à vontade no Maui, aqui faz de conta que é nosso. Olha que barco chique. Uma experiência maravilhosa. Eu sempre achei que eu queria sair dessa vida, desse mundo, tendo feito alguma coisa muito bacana. E aí, bom dia. Stefan chegando. Tudo bom? Tudo. Fala oi, Brasil. Oi, Brasil. Saudades. Saudade. Estamos esperando o próximo furacãozinho. Terça-feira, show de horrores. Tá louco, hein? Me diz, como você se sentiu? Tá tudo tranquilo para você desde o começo? Foi tranquilo? Qual foi a emoção para você como mulher? Foram muitas emoções, muito. Bem-vindos a bordo do Tortuga World. Para quem não nos conhece, nós somos Max e Miriam. Embarcamos em um veleiro Walkie Stuff Traje de 46 pés. Acompanhe-nos nesta nova aventura. Hoje a gente está aqui no barco da Paula e do Stefan. São brasileiros. Eles têm um barco Island Packet. Deixa a Paula falar, que ela fala muito melhor do que eu sobre o barco dela, né? E aí, Paula? Oi, pessoal. Meu nome é Paula. O Stefan é meu companheiro. A gente tá junto já são 6 anos e logo no primeiro ano ele falou para mim: nossa, meu sonho é comprar um veleiro e sair por aí. Eu falei: eu topo. O Stefan é um austríaco super brasileiro. Qual é o sobrenome, Stefan? É húngaro, Jansson. Húngaro. Jansson. Jancho. Está no Brasil há mais de 30 anos. É mais brasileiro que muita gente ali, né, Stefan? Eu acho sim, porque eu fui a fundo nesse país. Viajou por todo o Brasil, que nem o Max. O Max também é mais brasileiro que muito brasileiro lá. Olha, quando a gente vai para os cafundéus do Brasil, Mato Grosso, Amazônia, você só vê estrangeiro. Você só vê. Brasileiro mesmo, brasileiro que é para Miami, para Paris, para Madrid. Não quer falar. Não entende o quanto de beleza e da natureza e abundância tem no Brasil. É uma coisa que eu fico... Quando você vai para o Mato Grosso, para aqueles lados lá, você só encontra gaúcho, paranaense e catarinense. Não sei se você para pensar, mas a gente tá falando sobre veleiros e tal. Tem algum conhecimento sobre, às vezes mais, às vezes menos. Mas cada pessoa tem um critério, um ponto de partida, algo que importa. Qual que é para você? O que você vai olhar, o que você não vai olhar, o que vai ser importante? Então, eles têm o deles também. Vamos ver se a gente entende. A gente queria um veleiro que fosse forte, robusto, que realmente pudesse enfrentar qualquer mar. E um barco desse, por um preço melhor, a gente só encontraria nos Estados Unidos. O Stefan já tinha feito muita pesquisa e visto que lá tinha muita opção de barco. Então, a gente, conforme foi conseguindo conciliar trabalho e férias, a gente foi para os Estados Unidos, conheceu vários barcos, já tinha alguns em mente. Sempre tem um broker que acompanha a gente, né, que é um corretor. E a gente então traçava um roteiro para não perder tempo. A gente tinha um tempo sempre limitado para ficar por lá. E assim a gente foi. A gente acabou indo para lá acho que umas 2 ou 3 vezes. E a gente encontrou esse barco, né? Primeiro a gente decidiu pela marca, né, do barco, que é um Island Packet, é um barco americano. E quando a gente estava na pesquisa, a gente fez uma planilha com todas as marcas e o que tinha de bom e de menos bom em cada barco.
E aí a gente foi dando nota do que era importante para a gente, né? E nós chegamos então nessa marca. Uma vez que chegamos nessa marca, a gente então filtrou os que tinham disponíveis. E aí, numa última ida aos Estados Unidos, a gente acabou encontrando esse, que estava na Flórida, numa cidadezinha chamada Titusville, uma graça de cidade, e compramos o barco. Foi uma operação difícil, porque brasileiro, o Stefan é austríaco, comprando um barco nos Estados Unidos, mas a gente conseguiu resolver tudo e compramos o barco. Aí eu me demiti, saí do meu emprego e a gente então estava pronto para entrar nessa aventura. 2 meses depois a gente já se mudou para os Estados Unidos, tomamos posse do barco e ficamos fazendo algumas manutenções antes de realmente sair por aí, né? Um barco usado, então a gente queria conhecer o barco, enfim, esses detalhes, né? Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns desafios que a gente tem por aqui. Vou mostrar qual é o meu guarda-roupa. Todas as roupas que eu trouxe. 2 calças, 3 bermudas, uma dry fit, uma mais quentinha de blusa. Tem umas camisetas de manga longa, bastante dry fit aqui, 4, 5, 6. 2 vestidões que eu amo. Agora eu vou mostrar para vocês aonde que vai ter que caber tudo isso. Me aguardem. Olha aqui. Aqui, tá vendo? Aqui. E olha o meu armário. E aqui. Vai caber tudo aqui. Isso porque o Stefan ainda colocou as coisas dele. Eu vou tratar de colocar as minhas. Vamos ver. E aí, finalmente, a gente conseguiu fazer as manutenções, chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, era aquele terror. E a gente ficou com muito medo de estar num país estrangeiro com essa situação. Então, a gente fechou o barco, deixou em Titusville, voltou para o Brasil, achando que em 1 mês ia estar resolvido esse terror. Bom, ficamos 8 meses no Brasil, até as coisas se acalmarem, aí voltamos para os Estados Unidos e finalmente conseguimos sair para o mar. E foi incrível, incrível essa nossa primeira saída. A gente fez toda a costa da Flórida até Miami e a gente ficou por lá esperando ter um pouco mais de confiança para atravessar para as Bahamas, né? Teria que atravessar aquela parte do Golfo, né? Do canal, né? Aquele canal, né? Aquele canal, né? É uma viagem que todos falam que é simples, é uma viagem de 8 horas, mas a gente era ainda muito novo nisso, né? Quem sabia velejar? O Stefan, ele tinha experiência quando ele era jovem, ele teve veleiro, mas nunca um veleiro desse porte, né? O Mauê, o nome do nosso barco, ele tem 44 pés, é um barco grande, né? Ele estava acostumado com barcos menores, né? Então, a descida de Titusville até Miami foi pela Intracoastal, que não é mar, né? Então, era uma situação controlada com a terra logo ali do nosso lado. Na Intracoastal não dá para velejar, dá? Não dá para velejar porque é um canal. É um canal com muitas pontes e para você conseguir subir a vela, você precisa ter o vento certo. Você não consegue necessariamente ir para aquela direção que a Intracoastal está, e as pontes são um desafio, porque o mastro é muito alto, então tem que ter todo um planejamento, porque o mastro a ponte tem que ter altura para o mastro passar. Era sempre um frio na barriga, porque a gente passavam com a maré baixa. Passava com a maré baixa. E o veleiro, ele não breca, né? Então, muitas vezes, a gente tinha que reduzir, calcular,
Tem algumas pontes que elas só abrem sob demanda. E tem horas fixas, então você tem que chegar na hora que ela vai abrir, não dá para você ficar ali matando muito tempo. Enfim, mas foi um belo aprendizado e depois atravessamos, né, para Bahamas e aí seguimos a nossa jornada. Agora a gente está aqui em Luperon, onde a gente conheceu a Miriam e o Marcos. Uma grata surpresa. Agora estamos indo para festa. Tem Girls Party. Girls Party. Only girls. Encontrar um casal de brasileiros aqui. E é muito bom, a gente se ajuda, faz companhia, é muito bom, muito bom. Estamos muito felizes e agora, acabando a estação do furacão, a gente tem planos de sair, passar para Porto Rico e começar a descer as ilhas do Caribe. Me diz, como você se sentiu? Você, tá tudo tranquilo para você desde o começo? Foi tranquilo? Qual foi a emoção para você como mulher? Porque a maioria das pessoas tem dificuldade em encontrar uma parceira que os acompanhe e você é uma mulher, é uma parceira que está acompanhando. A ideia foi do Stefan, pelo que eu entendi. Foi. Então, como que foi para você, como mulher, se acostumar a essa vida? Foi fácil, não foi? Quais foram as emoções envolvidas aqui? Foram muitas emoções, muito. Eu sempre achei que eu queria sair dessa vida, desse mundo, tendo feito alguma coisa muito bacana. Porque minha vida toda, desde os 18 anos, foi trabalhar em empresa das 9 às 6, aquela rotina de ter férias só naquele tempo específico. Então eu queria fazer alguma coisa diferente. E eu amei, adoro mar, água, não enjoo, graças a Deus. Então eu sabia que essa parte eu ia me dar bem. Agora, é uma vida dura, é muito trabalho para manter o barco, para ele estar abastecido de água, comida, diesel, tudo que o barco, energia. Então, não é uma vida fácil, você tem que estar sempre muito atenta. Mas, na hora que você sai para o mar, é uma paz, é uma beleza, é uma sensação, o silêncio, e você vendo aquela água passando e o barco cruzando, é sensacional, é de ficar arrepiada. Agora, que dá sempre um frio na barriga, para mim dá, ainda. Depois que levantou a âncora e saiu, eu fico mais tranquila, mas aquela ansiedade de que vamos zarpar, ainda eu tenho um pouquinho. Eu acho que mais um pouco eu vou perder. Aqui a gente ficou 4 meses, então aqui a gente não saiu. Então eu vou ter que retomar um pouco, né? Aquela sensação boa de sair e vai melhorar o frio na barriga. Eu estava discutindo com o Max sobre as noites, aquele céu todo estrelado. As noites de lua são lindas, são maravilhosas, mas eu acho que as noites de estrelas, onde que não tem a lua, mas tem aquelas estrelas, é muito bonito, é muito bonito. O que você acha das noites? Olha, as noites, quando você está no mar, é lindo. Por quê? Você não tem próximo a terra que esconde parte das estrelas. Então, é uma circunferência assim só de estrelas. É maravilhoso. O nascer do sol é lindo. A gente vê praticamente todos os dias, porque a gente acorda cedo.
E o pôr do sol também. E as cores tanto no nascer do sol. Nossa, quanto no pôr do é sol. fantástico, é fantástico. E quando a gente está navegando, sempre tem uma surpresa. Golfinho que adora seguir barco, eles brincam com o barco. E a gente vai encontrando muita gente bacana no caminho. Porque todo mundo igual. Shorts, camiseta, chinelo no pé e olhe lá. E é muito gostoso. E com isso a gente já conheceu muita gente que a gente ajudou, que nos ajudou, que a gente acabou seguindo. Então a gente até faz um plano para onde a gente vai. Mas no meio do caminho tudo pode acontecer. Encontra alguém que está indo para um lugar legal que a gente não sabia, vai junto. É uma delícia, é uma delícia. Muito bom. E o lance de que tá dependendo do Ding? Você recentemente aprendeu a dirigir o Ding e ganhou alguma liberdade com isso, não foi? É verdade. Porque o Stefan, sempre que a gente saía, era ele que ia com o Ding, né? E aí um dia eu tive que aprender, né? É uma bobagem, porque é um bote, né? Mas a minha dificuldade maior era ligar o motor, porque tem que puxar aquela corda e aquela corda tem um certo movimento, que senão você afoga o motor, não dá certo. Então, mas agora eu já tô independente, graças a Deus. Essa é a melhor parte. É bom, é bom. Não ficar dependendo. Não, Verdade. é muito bom. Essa é a nossa história. Legal, Paula. Obrigado. Valeu demais. E a gente vai se encontrar. Obrigada a você, Miriam. Adorei conversar aí com seus amigos e um beijo. Eu fiz uma entrevista mais aprofundada com a Paula para entender o lado dela, como ela pensa, como ela reagiu, como ela faz. Também conversei com o Stefan. Converso separado com os dois porque eles não queriam deixar o barco sozinho aqui, então eles revezaram. Enquanto um foi para o Brasil, o outro ficou no barco, daí eles trocaram. E quem estava no Brasil ficou no barco e quem estava no barco foi para o Brasil. O Stefan ficou me devendo uma história bem legal. Por que o banheiro no barco chama Head? Essa é uma história antiga. Antiga? É da época da época dos corsários, dos anos 1500, 1600, 1700, lá que o pessoal começava, né, as grandes navegações. E então a parte de trás do barco chamava poop. Poop. E na frente para fazer o quê? Porque lá, né, o pessoal... Eu não vou falar o que significa poop. Não, mas é porque... A gente imagina, normalmente a gente fala para cachorro assim, o cachorro fez poop. Exato. Mas mais essa ou parte menos isso. Eu chamava poop por uma razão, porque na época não se podia orçar demais, tinha que pegar o vento de popa. E como a popa sempre era lavada, então o pessoal, né, quando tinha que fazer as coisas, fazia lá porque a onda vinha e lavava a coisa. Né? E a parte da frente chama head, porque nesses galhões, né? Galões, né? Então esse pessoal ia lá na frente, lá na proa do barco, para poder fazer o número 1. Então a pessoa vinha lá, segurava a cabeça na parede, tinha uma fresta para fazer. Então vai pro head, então botava a cabeça lá e podia, né, e resolver a situação. Por isso que o banheiro no barco chama head. E a outra é a parte do fuck. Fuck? Eu pesquisei de onde vem a palavra fuck. Você vai em Hollywood, tudo é fuck. Fuck, cada 30 segundos sai a palavra fuck, F-U-C-K, que vem da mesma época. E quando os marinheiros chegavam nas ilhas aí, eles tinham autorização de descer.
E os caras ficavam embarcados 8 meses, 10 meses, nunca, né, não tinha visto uma mulher, então os caras tinham direito de descer. Então a palavra foca foi pesquisar o que quer dizer. Fornication, fornicação, under, debaixo do consenso do rei, do king. Fornication under consensus of the king. Então os caras falaram, você pode ir lá, foca. Os caras desceram, ia pegar lá o pessoal lá nas ilhas. É assim. Muito boa. Pô, essa valeu, hein? Tá um pouco escuro aqui, mas dá pra ver. Mas Você viu? Ele conseguiu. não é que foi fácil demais. Aí vamos repetir. Bem-vindo a bordo, Max. Obrigado, capitão. Fique à vontade no Maui. Aqui faz de conta que é nosso. Olha que barco chique. Uma experiência maravilhosa. Hoje a gente vai fazer um sea trial. Uau! O barco está parado há 5 meses, muitas coisas foram feitas, então a gente vai sair e para testar tudo. Então vocês estão nessa, hein? Deu problema? Tá, Já entra, sabe, hein? entra no sea jogo trial. aí. Uau! Super legal. Eu não sei nada. No barco da... Não, vou te dar uma jaqueta. Fala aí do Stefan. Quantos pés tem esse barco, Paula? Hã? Quantos pés tem esse barco? Ele tem 44 pés e mais 2 do nariz que leva na âncora, Ah, que tá. dá 46. É uma extensãozinha, né? Que tem ali. É uma extensão, o nariz. É bom conhecer o barco de outros. Ter uma ideia de como que é num outro barco, um barco diferente. Como ele veleja. Hoje vamos fazer um teste, porque eles estão para sair daqui de Luberon. Como o barco está parado há muito tempo, nada como fazer um teste. E aí a gente botou umas 11. Foi aí que... Ai, Capitão chegando.